angustiante ouvir os gritos agoniantes do pobre René pelo seu dedo arrancado. Imaginei o quão prazeroso devia ser arrancar cada pequena parte de seu frágil corpo, banhando-o de seu próprio sangue, amontoando-o de seus próprios membros e órgãos, claro, como mesmo ainda vivo. Seria tolice e um desperdício matá-lo rapidamente. Seria interessante arrancar seus outros dedos das mãos e dos pés, bem devagar, só para ver a sua reação. Penso se seria uma boa ideia forçá-la a mastigar sua própria carne moída até engasgar. Não. Eu não gostaria de matá-lo e muito menos lhe calar. Eu gostaria que gritasse, que me implorasse para parar e ter piedade, que rezasse por uma salvação que não viesse. E não viria nunca. Queria testar seus limites, ver até onde ele suporta. De fato, o pobre e fraco René seria uma cobaia perfeita para as minhas práticas de tortura. No entanto, não seria nada gratificante perdê-lo em meia dor durante minhas experiências. Reservei algo melhor para ele. Sendo assim, por mais que eu quisesse trucidá-lo, valeu a pena me conter, um pouco menos. Outro pobre miserável poderia substituí-lo como minha cobaia. Já distante daquele horrível quiosque carnal, o ferido René, em lágrimas, rasgou um pedaço da borda da sua roupa gasta para amarrá-lo na mão, segurando e estancando o sangramento de seu dedo mordido. Ainda sentindo dor e medo, prosseguiu pela trilha azul, esperando no que aquilo daria. Ele rezava para que não se deparasse com outra desventura macabra. Não tinha para onde ir, a não ser caminhar por aquela trilha. Teve receio de pisar na terra rochosa e ser soterrado, sofrendo o mesmo trágico destino do deplorável Misael. Será que morri e estou no purgatório? O miserável se perguntou, sem esperanças. Mal sabia o ingênuo René que esse era só o começo de sua trágica e drástica peregrinação por minha bárbara e impiedosa cemitéria. A trilha expandiu-se para os lados, cada vez mais. Pouco a pouco, em meio a uma paisagem deserta, moradas isoladas apareceram, a maior parte abandonada e caindo aos pedaços. Não pense que todos foram embora por livre e espontânea vontade. Estão todos mortos. Eu apenas pensei em visitá-los numa certa ocasião especial, onde festejavam o sacrifício de 3 belas crianças, para banharem-se do sangue das mesmas. Ataquei o vilarejo e seus moradores. Uma chacina pintada de vermelho, minha cor predileta. Obviamente não poupei as 3 crianças indefesas, não. Arranquei suas finas entranhas, as amarrei uma no pescoço da outra e deixei as pequeninas se enforcarem no chão, enquanto se arrastavam aos meus pés, agonizando de dor. Não demorou muito para 2 delas morrerem. A que sobrou, teimando contra a morte, morreu com seu crânio quebrado e esmagado com apenas uma única pisada minha. Sequer precisei fazer força. Esse foi o resultado de minha visita a um povo tão impuro e tão sujo. Silêncio, vazio e desolação. Isso pra mim não é problema. Eu posso visitar outros povos e fazer-lhes uma surpresa agradável também, quando eu quiser. É claro que preciso esperar certo tempo para que eles se reproduzam mais e mais. Se eu me livrar de todos, o que sobrará para me entreter numa próxima vez? Não foi o caso do deplorável Misael, é claro. Afinal, sua espécie provém de luz, a qual sequer existe mais por aqui. Só a luz de sangue feito céu. O jovem René, perdida em seu caminho, pensou na hipótese de dar meia volta
e retornar à grande luminária, onde seu sofrível amigo o deixou antes de atirar-se para o seu fim. Porém, com a mão ensanguentada e ainda doída pela falta de um dedo, o angustiado René sentiu calafrios, só de ter se lembrado da frase fria e crua proferida pelo asqueroso carniceiro Cranta. Prontamente, ele desistiu da ideia e resolveu seguir em frente por aquele ambiente vazio e silencioso. Escutou, não muito distante, um choro angustiante e lamentável. A voz feminina entre murmúrios chamou sua atenção, despertou sua curiosidade e o atraiu até seu lugar de origem. Dentre as moradas abandonadas, havia uma delas, que apesar do estado precário, não estava destruída ou faltando pedaços. Era de lá que o som da tristeza vinha. E, sem ter mais para onde ir ou o que fazer, o indefeso René aproximou-se da humilde morada, onde provinha o choro. Com licença, Quem é? eu me chamo René. Eu estou ferido e perdido. A senhorita está bem? Poderia me ajudar, por favor? Você é uma criança? Eu tenho 12 anos de idade. Por quê? Após um forte suspiro e algum resmungo que o garoto não pôde ouvir muito bem, ela abriu a porta. Era uma abominação de pele avermelhada, adulta, barriga grande com amarelado, sujo e humilde vestido, meio rasgado, cabelos pretos e emaranhados. Ela era muito alta, e quando eu digo alta, quero dizer que suas pernas e pescoço eram esticados em tamanhos desproporcionais. Para poder atender a porta e ver quem estava chamando-a, ela precisou inclinar-se um pouco. Seu pescoço, muito bem articulado, podia dobrar-se para o lado e deixar sua cabeça virada para baixo. O pobre René logo espantou-se. Pulou-se para trás enquanto um calafrio lhe subiu pela espinha. A mulher alongada, no entanto, mantinha um sorriso contente e forçado em seu rosto magro e maltratado. Seus encharcados olhos pareciam pesados e cansados. Olá, criança. O que é isso na sua mão? Eu perdi um dedo. Como foi isso? Um homem o arrancou de minha mão e devorou. Entendo. Entre, querida criança. Irei te ajudar. Ela abriu mais a porta para que ele pudesse passar. O trêmulo René, por mais impressionado que tenha ficado com a aparência deformada da anfitriã daquela morada, tentava conter-se de seu nervosismo. Olhou o humilde lar ao seu redor. Casa feita de algum material de coloração cinza, contendo alguns poucos móveis gastos. No chão, bem escondido em um canto e atrás de uma cômoda, um rato negro de olhos vermelhos observava atentamente o garoto visitante. Lembrava muito a casa de sua velha e odiosa mestra, a qual escravizava e servia de entretenimento para aliviar os desejos sádicos e insanos da horrível mulher. Obrigado, moça. Como se chama? Ectaterínia, minha criança. Que nome grande, mas é bonito. A senhorita está esperando um bebê? Eu estou. Por falar nisso, estou procurando por um bebê também. A senhorita viu? Não. Mas bem que eu adoraria encontrá-lo também. Então a senhorita pode me ajudar? Claro, querida criança. Mas antes, deixe-me dar um jeito nesse seu machucado. A deformada Ectaterínia adentrou a um cômodo de sua morada em busca de algum medicamento. Da porta fechada, o curioso René pôde ouvi-la sussurrar pragas e maldições. O mísero rapaz pensou que a moça talvez não quisesse ter um filho e sentiu-se culpado por ter tocado no assunto. Mas foi por isso mesmo que eu lhe dei contra sua vontade, contra os seus planos. E mais,
Deixei-a só, perante toda uma vila mórbida e vazia, para sofrer quando a criança viesse. Lembra-se quando disse que havia me livrado de todos, mas que é sempre gratificante deixar ao menos um sobrevivente? De todos que eu eliminei na minha última visita a esse povoado, assim como fiz com o deplorável Misael, deixei essa mulher viva, solitariamente. Apesar de grotesca aos olhos negros do assustado René, para mim a lastimável Ectaterina era alguém também indesejável. Perdidamente só de tê-la visto pela primeira vez, trêmula e aterrorizada com a minha presença, eu me apaixonei. Tamanha vontade carnal insana me veio à tona. É claro que ela me recusou, mas quem disse que eu lhe havia pedido permissão para tomá-la? Eu queria possuí-la, ela querendo ou não. Quanto mais ela tentava fugir, resistir e reagir, mais eu apreciava seu sofrimento e mais eu me excitava em destruí-la. Eu a forcei e lhe amaldiçoei com o feto morto dentro de si que ao nascer a mataria com todas as dores existentes possíveis. Eis o porquê de sua barriga tão grande. E caso ela sobrevivesse mesmo após evacuar nossa cria natimorta, feita com muito amor e muita dor, não haveria problema algum. Eu adoraria invadir seu deformado corpo novamente para torturá-la. Pobre René, por mais que se sentisse incomodado com o corpo alongado da condenada Ectaterina, também sentia um alívio e conforto. Finalmente, após eventos tão trágicos como o suicídio de Misael e o encontro com Crota que lhe custou um dos dedos, ele pôde encontrar segurança e acolhimento em alguém bom que estava disposto a cuidar dele e ajudá-lo a encontrar o bebê perdido. Era isso que ele achava. Mas eu posso dizer certamente que ele se enganou. A sofrida Ectaterina lhe trouxe um pequeno vidro contendo um estranho líquido verde e pediu que o ingênuo René o bebesse. Disse que tal poção o anestesiaria de sua dor e, pouco a pouco, cicatrizaria qualquer ferida que ele tivesse pelo corpo, incluindo seu horrível machucado por um dedo mordido. É claro que isso foi o que ela disse. Tolo como era, o mísero garoto acreditou e bebeu daquela poção esverdeada. Em poucos instantes sentiu dores horríveis. Parecia até que havia ingerido ácido e que isso estava se espalhando por todo o seu corpo em grande velocidade. Sentiu como se estivesse pegando fogo. Jogou-se ao chão, gritou, gemeu e se esperneou inutilmente. Bem que eu estava sentindo falta de vê-lo sofrer e ouvi-lo gritar. Eu gostaria que isso perdurasse um pouco mais, mas não demorou muito para o fraco René acabar desmaiando devido à elevada dor que sentia. Bem, foi bom enquanto durou. Pouco a pouco, abriu seus cansados e pesados olhos. A sensação de dor já tinha passado, embora ele sentisse um leve incômodo pelo corpo. Isso era o de menos. Demorou um pouco para o pobre René perceber que estava preso no ar, com seus pulsos levantados, bem amarrados e acorrentados. Seus tornozelos também estavam presos. Ele estava nu e estava em uma pequena e imunda sala de banho. Só não estava escuro, graças a uma lágrima petrificada do falecido Misael, logo em cima de uma pequena mesa de cabeceira do local. Sua roupa velha e gasta estava jogada no chão sujo. Por um instante, se desesperou pensando em estar sendo torturado por sua velha e horrível mestra novamente. O que o trauma não faz, não é mesmo? Mas era pior que isso. Quando ele olhou para baixo, lá estava a deprimente Ectaterina, também nua, deitada na banheira vazia. Um de seus seios estava destroçado e com a grande cicatriz de rasgo que eu fiz quando ele violentei.
Ela equipava várias seringas a tubos interligados na caixa d'água do local. Senhorita Ectaterina, o que está acontecendo? Você acordou rápido até. Se gritar, eu vou costurar seus lábios com fios grossos e agulha cega, criança. O que está fazendo comigo e por quê? Preciso me banhar em sangue jovem para poder continuar jovem também. Só estou preparando tudo para encher a caixa com seu sangue, querido René. Eu pensei que a senhorita fosse me ajudar. Ora, minha criança, você é tão bobo. Não me impressiona que alguém devorou seu dedo. Aposto que, se você fosse só mais um pouquinho tolo, esse alguém lhe devoraria por inteiro, não é? Agora seja um bom menino e fique quieto, ou eu vou pegar meu material de costura para crianças tagarelas. Seus traumas o assombravam novamente. Estava acostumado a manter-se quieto durante sessões de dor que sua velha mestra lhe coagia, por mais que quisesse gritar alto. Por várias vezes, encorajado, chorava escondido em seu pequeno e imundo sótão. O colchão sempre estava sujo de seu sangue. Porém, diferente das atrocidades que sofria nas mãos daquela sádica repudiável, dessa vez, o pobre indefeso René poderia morrer. Estava aflito, mas precisou manter-se calmo. Gritar, chorar e debater-se. Por mais que eu quisesse ver e ouvir isso, não adiantaria de nada para ele. E só iria piorar sua situação de mero condenado entregue para sofrer e entreter qualquer alma suja e doentia que habita a cemitério. Só de imaginar seus lábios costurados já sentiu calafrios. A sádica Ectaterina, ainda montando suas seringas que retirariam todo o sangue do corpo do sofrido René, estava impaciente e ansiosa para o seu banho vermelho, o segredo sujo de seu povo para manter-se sempre novo e jovial. Senhorita Ectaterina, eu não quero morrer. Eu faço o que a senhorita quiser, qualquer coisa mesmo. É só pedir. Mas não faça isso comigo, por favor. Eu não sou idiota como você, criança. Pensa que eu não sei? Quando eu te soltar, você vai fugir. Eu sei que vai. Eu não vou, eu prometo. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa? Certo. Deixe-me ver o que você poderia fazer. Além de me dar um belo de um banho refrescante. Você tem bracinhos pequenos. Talvez você possa salvar minha vida. Eu faço qualquer coisa. Então está ótimo. Apesar de se submeter às ordens daquela criatura alongada e sanguinária, o angustiado René não tinha outra escolha. Ou isso, ou uma morte lenta e dolorosa o aguardava. Aflito e aterrorizado, por mais que quisesse chorar, fazia o possível para não escorrer uma só lágrima de seus olhos. Não queria irritar Ectaterina de forma alguma, pois temia o que ela pudesse lhe fazer como castigo e punição por ser uma criança desobediente. Ela lhe assegurou que, depois de seu trabalho, estaria livre para ir embora. O atordoado René não soube confiar, mas fingiu. Dava para notar que ele se esforçava o possível para manter-se calmo e aparentar confiança também. Ai, eu quase ia me esquecendo. Mesmo fazendo tudo que ela pedisse, a maldita Ectaterina não libertaria como prometeu. O trágico destino do ingênuo René seria o mesmo. A criatura vermelha guardou as seringas e desamarrou as cordas e correntes que mantinham o prisioneiro René pendurado. Agora era ele e ela, nus em uma banheira vazia e suja, quando a mulher esticou suas longas pernas para abrir-se e o envergonhado René prontamente cobriu seus olhos. A vulva de Ectaterina estava deformada, destroçada e grotesca de se olhar, exatamente como eu deixei.
No colo de seu útero, cicatrizes de cortes, resultados de tentativas frustrantes de abortar a cria maldita. O que foi? Eu sou feia? Não é isso. É que... Digo, a senhorita é bonita. Não, está mentindo, não está? Não. Claro que não. Você é mesmo uma criança engraçada. De qualquer forma, eu preciso que você olhe, René. Quero que coloque sua mão dentro de mim. Puxe essa pequena praga que está consumindo minha vida. O despido René chocou-se tanto com a ordem que lhe foi dada que até esqueceu-se de que estava envergonhada e medrosa. Seus pensamentos pararam, seu coração bateu forte e ele começou a suar frio. Com sua testa franzida e expressão facial de quem não acreditava estar passando por tal situação, ele encarou a mulher de pescoço comprido, como quem estivesse perguntando se aquilo era realmente necessário. No entanto, logo teve que parar de encará-la com olhares tortos, pois a moça desnuda havia lhe dado uma ordem e estava impaciente. Se o garoto não fizesse nada, se recusasse a fazer ou tentasse fugir, seria dependurado de novo e sem uma segunda chance de piedade. Preparou seu estômago e psicológico para o que estava prestes a fazer. Com a permissão de Equitaterínia, após o sofrido René fechar seus olhos e respirar fundo, ele começou a tocá-la. Usou de sua mão que ainda tinha 5 dedos inteiros. Com nojo e com medo de machucar e incomodar a criatura de pele escarlate, ele foi devagar. Procurava mexer o mínimo possível do seu braço e mão conforme adentrava mais e mais no grande e desproporcional corpo dela. Adentrava seu braço ali, enquanto em seus pensamentos Esav implorava por alguma ajuda do além. Alguém me ajuda, por favor. Alguém me ajuda, por favor. Por favor. Eu ouvi suas singelas e lamuriosas preces, mas estava curioso para saber no que aquela situação grotesca daria. Fiquei na expectativa de que o mísero René fizesse o mesmo que eu fiz quando deplorava a mulher, apenas para agoniá-la. Na verdade, antes de eu possuí-la e fecundá-la à força, apanhei de suas linhas e agulhas para consolá-la lá embaixo, só para rasgar tudo depois. Quanto mais apertado, mais doloroso foi para ela e mais prazeroso para mim. Não me julgue, estou mostrando como eu sou, ao contrário de muitos que fingem ser quem não são, não é mesmo? Tenha medo dos mentirosos e não de mim. Não é correto ser você mesmo? Assim você é mais feliz também. Mais e mais profundo. O pobre garoto já tinha colocado metade de seu antebraço dentro da horrenda criatura pescoçuda. Conforme ele mexia sua mão com cuidado e cautela dentro dela, ela lhe descrevia onde sentia o peso morto. Quanto mais o agoniado René movimentava sua mão, mesmo que devagar, mais ela começava a sentir... prazer. Algumas palavras soaram um pouco ofegantes, com curtos gemidos entre dor e cócegas, como quem estivesse começando a gostar da massagem interna. Até que finalmente o jovem René conseguiu manusear o pequeno feto que se desenvolvia ali dentro, com a permissão de Equitaterínia, que estava se excitando cada vez mais. Ele começou a puxar o miúdo ser dali de dentro. Queria vomitar. Fez igual como fez para entrar, com calma, cautela, cuidado e agonia. Além de um grande aperto em seu pobre coração. Não solte o feto. Ao dizer isso, de repente, a mulher segurou no braço do garoto. Pego de surpresa, ele ficou sem reação e até mesmo perplexo. Ela o empurrou de volta para dentro, de uma vez só, e puxou. Repetiu o processo várias e várias vezes conforme gemia com prazer doentio. Se masturbava usando o braço do pobre René, que nada podia fazer no momento, a não ser continuar segurando a praga que habitava ali dentro. Ela começou a sangrar e nem assim parou. O atordoado René gritava, pedindo para que parasse, mas ela não lhe deu ouvidos. O que você está fazendo? Para!
Não tinha jeito do garoto simplesmente puxar seu braço para fora dali e fugir. A doentia Quitaterina era um ser forte, perto de um mero humano fraco e incapaz como ele. Nesse vai e vem que ela fazia com ele, quase quebrou seu pequeno e frágil braço. O atormentado René só pôde tirá-lo dali, após a mulher ter tido um orgasmo violento. O chão da banheira ficou imundo de seu sangue nojento. O braço do René também estava sujo do mesmo líquido vermelho. Em sua mão, um mero feto arrancado e esganado, cujo cordão umbilical ainda estava ligado à mulher. Prontamente, o garoto soltou e pôs-se a chorar por ter feito algo tão horrível, em troca de sua mísera vida, que não vale nem mesmo o dente mais branco que existe nesse mundo.